Deus é fiel, não me abandonará. Ele abre o céu para me abençoar. Deus é fiel, meus passos guardará. Deus Emanuel, comigo sempre está. Mesmo diante das minhas fraquezas, das minhas inconstâncias e incertezas, Deus é fiel, meu refúgio e fortaleza. Deus é fiel, não me abandonará. Ele abre o céu para me abençoar. Deus é fiel, meus passos guardará. Deus Emanuel, comigo sempre está. Se com Ele eu morrer, com Ele eu viverei. Se eu perseverar, com Ele eu reinarei. Deus é fiel, mesmo se eu não for. Deus é fiel, não me abandonará. Ele abre o céu para me abençoar. Deus é fiel, meus passos guardará. Deus Emanuel, comigo sempre está. Estamos aqui com toda alegria no nosso programa Psicologia e Arte. Eu tenho a honra de receber, junto com a Adriana Poteschi, esse nosso convidado de honra, Rodrigo Ferreira. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigada. Diz, alegria estar aqui, Adriana. Que bom estarmos juntos pela alegria do amor de Deus que nos une, pela alegria do louvor, da canção. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. É uma bênção poder participar da sua vida, da vida da Adriana, dessa história toda que vocês estão fazendo juntos. Oh, eu que eu diga, né? Eu que eu diga participar da sua história. Amém. Estamos de fã hoje, Rodrigo. E nós vamos estar falando hoje sobre um tema que com certeza ou você já passou ou um dia, infelizmente, passará, que é perda, morte. Esse tema é um tema pesado, denso, difícil, né? Difícil de tocar, mas hoje a gente tem a leveza da música para nos ajudar. Temos. Hoje no programa nós vamos poder assistir, poder ter bons exemplos, filmes sensacionais, livros e dicas bem jóia para a gente poder enfrentar esse assuntinho difícil que é perdas. A gente volta já. Estamos de volta na Rede Evangelizar de Comunicação com o programa Psicologia e Arte, hoje com o nosso querido Rodrigo Ferreira. Então, será que a nossa cultura sabe lidar com a morte? Será que o culto aos mortos continua sagrado? Pesquisas, literaturas e algum trabalho, inclusive, que participei em campo falando desse tema, tem pontuado que não. Que cada vez mais a morte tem sido camuflada. Se vocês prestarem atenção, faz tempo que a gente não vê os grandes cortejos de filas gigantes de carro. Antigamente, as pessoas morriam em casa, cercadas das pessoas que amava, faziam a comida preferida para servir para a pessoa. Quem arrumava o corpo, geralmente ou era alguém muito próximo, um filho,
hoje em dia, as pessoas têm morrido sozinhas na UTI e o corpo sendo preparado por agentes funerários. O que está acontecendo? Por que isso? O avanço da medicina tem causado em nós uma falsa onipotência perante a morte. Tolice. Quando ela chega, o máximo que a medicina pode fazer é adiar. Os médicos sabem salvar vidas, mas não sabem lidar direito com a vida quando ela vai se acabando. Os médicos não têm conseguido fazer o paciente morrer em paz, apenas entubado. Como é difícil lidar com a morte mesmo. Nós vamos agora para um VT de um depoimento belíssimo de um casal que teve a perda de um filho, de Deise e Fernando. Dia 12 de outubro a gente vai fazer 18 anos de casado. Nos conhecemos desde que eu era criança. O Fernando era amigo do meu irmão, então ele frequentava a nossa casa. Em 2001, tivemos a Fernanda, a nossa primeira filha. Ficamos mais 4 anos sem filhos. Em finalzinho de 2005, eu engravidei novamente e dessa vez era um menino, era o Gabriel. Como era prematuro, ele teve uma hérnia inguinal, uma hérnia na virilha. E entre opera e não opera, com a opinião de 5 médicos, a gente resolveu fazer essa cirurgia porque ele sofria, a gente via que ele sofria muito. Entregamos ele no colo do médico, ele não chorou. O médico falou que voltaríamos para Santa Catarina depois das 4 da tarde. Era meio 11 horas, eu comecei a ver, ele já tinha vindo para o quarto, depois da cirurgia, e eu comecei a ver que ele não estava normal. E ele chorava afogado. Aí o Fernando começou a me questionar que isso era coisa de mãe, que mãe sofria por qualquer coisa. E eu comecei a dizer que não, que tinha algo errado. Chamei novamente o médico, onde eles nos colocaram para dentro do centro cirúrgico. E eles viram naquela hora que ele já não estava mais saturando, o oxigênio não chegava mais no cérebro dele, porque ele estava com uma hemorragia pulmonar. Foi ali que a gente conseguiu Se voltar para Deus, né? Se voltar para Deus é não se revoltar contra a situação toda, né? Então... Foram momentos de muita angústia, porque a gente, por mais que soubesse que os médicos chamavam a cada momento, o primeiro boletim já foi crucial, né? Naquela noite eles chamaram o Fernando e a mãe dele e disseram que não tinha mais o que fazer, que ele ia morrer, que é para nós nos prepararmos, que dali ele não saía mais com vida. Então, viver a experiência de perder um filho, eu penso que seja uma das piores dores que se pode viver. E nós vamos ver no decorrer desse programa como então superar essa dor e outras dores que nós todos podemos ter. Ziza? Eu devolvo. Rodrigo Ferreira, você tem um testemunho maravilhoso que a gente já conhece, mas eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, porque tem em você essa marca da vitória. Sim. Essa marca de quem superou uma grande perda, e a gente vê aqui, vocês aí em casa precisam saber que tem uma plateia aqui sensacional, que é a família do Rodrigo. E é maravilhoso olhar e saber que a vitória está bem ali. É. Conta pra gente, Rodrigo, o que essa palavra perdas evoca na sua vida e que... Pois é, no ano de 97 eu me casei, no dia 15 de março, com a Érica, e me casei com quem eu namorei, amei, sonhei, planejei, com quem eu tinha como um grande projeto de vida, né, com ela, um presente de Deus. E até então, tudo normal, natural, como a vida de qualquer cidadão, né? Sim. No ano seguinte, a Vitória nasceu, minha filha mais velha. Ela nasceu no dia 29 de abril de 98. E aí, 6 meses depois do nascimento da Vitória, surpreendentemente, a Érica morreu, né? Foi repentino, porque ela não estava doente, não tinha sintomas, não tinha nada. E nessa época, eu já estava cantando, viajando, né? Pregando a palavra de Deus. E eu estava em missão numa cidade chamada Pradópolis, interior de São Paulo. E tinha saído de casa na segunda-feira. E aí, na quinta-feira, recebi a notícia que ela estava internada, com umas dores de cabeça e suspeita de meningite. E aí fui às pressas para Marília, da onde eu estava, era um pouco longe, eram umas 3 horas de viagem. E quando eu cheguei,
no Hospital das Clínicas em Marília. Naquele mesmo dia, ela já tinha falecido, né? E depois veio a descoberta, ela morreu de aneurisma cerebral. Nossa. E foi fatal, assim, ela sentiu a dor de cabeça, logo em seguida foi ao hospital e não teve o que fazer, né? E foi mesmo muito ruim, né? E eu digo que, sem dúvida, foi o dia 26 de novembro de 98, foi o dia mais triste da minha vida nesse sentido, porque eu acredito que ninguém está pronto para isso, no sentido de estrutura humana, mental, psicológica. Porque para você dizer que você está pronto para isso, você tem que pensar na estrutura de pensamento que o homem é formado, né? Então você falou da desvalorização da morte, na verdade, há uma desvalorização da vida. Então, se você não dá valor à vida, para quem morre, então, se a pessoa não tem valor para você quando está vivo, depois que ela morre, o seu corpo não vale nada, né? Se você não valoriza o corpo da pessoa que está viva, né, você vai valorizar ela morta. Então, fica toda essa cultura, né, mexida na cabeça do homem e a estrutura de pensamento, porque nessa hora, eu vou dizer como experiência pessoal, Sim. a única coisa que faz você crer naquilo que é maior é a força do amor de Deus, que é maior do que a morte. Porque nessa hora, a morte passa a ser um monstro, um inimigo, que mexe na sua estrutura, é a sua composição. Porque a Érica não é só minha mulher, minha esposa, que eu de vez em quando beijo ou tenho uma relação com ela faz parte da minha composição, ela me compõe como ser humano. Eu sou composto também pela Érica. E aí, quando ela se vai, mexe na minha estrutura, na minha composição de ser humano. Então, você se reaprender a viver depois daquilo, eu na minha cabeça, no meu coração, sou a fé. A fé que me faz crer na eternidade. A fé que me faz crer que a vida é maior do que a morte, não é? De que o amor é mais forte do que a morte. E é isso que te dá sentido, porque eu creio que na nossa vida nós temos duas coisas, sentido e condição. Tem muita gente que tem condição. Condição de ir, de vir, de comprar, de não comprar, de fazer as coisas, de escolher, condição de pensar, mas não tem sentido. E fica muito difícil, você faz o que com toda essa condição? E às vezes é o contrário, você tem sentido, mas não tem condição. Só que você encontra sentido em Deus e condição também, na família que você tem ao lado. Então a Vitória para mim na época, com 7 meses de vida, era fantástico, né? Porque Seu sentido em pessoa. porque você olhava tudo aquilo e você tenta buscar, às vezes, sem você querer imaginar, o cérebro não para de pensar, né? Então o tempo todo você fica tentando buscar um ponto para olhar e para seguir. E quando eu segurava a Vitória nos braços, era uma alegria tão grande, porque você dizia, a gente vai conseguir, né? E nessa hora não tem outra palavra, né? Não tem outra coisa a dizer. Não existe super-homem, não existe pessoas que são perfeitas ou que têm um poder psicológico absurdo, não. É a graça de Deus que sustenta a gente e a força de crer. Se as pessoas soubessem que a fé é a maior força que elas têm, Jesus disse que se a gente tivesse um grãozinho de mostarda, né, faríamos coisas incríveis. Foi o que aconteceu comigo. Coisas incríveis aconteceram na minha vida, que me fez superar, suportar, estar aqui hoje. Mas eu digo que é maravilhoso, né? Os amigos, a família, pessoas como vocês, e a graça da fé que faz a gente viver o mistério, né? Porque não tem uma resposta técnica. As pessoas às vezes querem uma resposta técnica. Por que minha esposa morreu? Elas querem uma... E na verdade isso não vai resolver. Então a fé não é para dar uma resposta, a fé é para dar sentido. A fé dá a condição de você continuar. Eu continuei, estou aqui. Rodrigo, quando não é segredo para ninguém que eu tenho uma admiração absurda por você e por Obrigado. essa fé tão notável. E a gente tem a capacidade, como artista, de quando está no auge da dor, fazer a dor virar música, virar arte, virar beleza, porque o único jeito que a gente tem de sobreviver, às vezes, àquele momento, é transformar em canção. Canta. Vamos lá. Canta pra gente o que aconteceu. Canta, Legal. por Essa é a favor. música que eu vou cantar. É a primeira canção que eu fiz depois da morte da Érica. Uau, Vitória Certa. uau. Irmão, escuta o que eu vou cantar. Não fuja do que você tem que enfrentar. Se enfrentares lutas pelo teu caminho, não temas, tu não estarás sozinho, pois Jesus, o teu Senhor e Salvador,
lutará por ti e estará em teu favor. Se não houver a luta, como pode haver vitória? Foi o Senhor quem ensinou que é pelo Calvário que se chega à glória. Se não houver a luta, como pode haver vitória? Foi o Senhor quem ensinou que é pelo Calvário que se chega à glória. Por isso creia, você vai ver, sempre assim, vai dar tudo certo, pois Jesus está sempre por perto. Tempestade já vai embora e a bonança virá sem demora. Acredita, você vai ver, vai dar tudo certo, pois Jesus está sempre por perto. Não temas quando a prova aperta, com Jesus a vitória é certa. O choro pode durar uma noite, o Salmo 55 diz assim, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus recolhe as suas lágrimas, as lágrimas que até hoje você derramou. Um anjo recolheu e para o Senhor levou. De uma coisa você pode estar certo, Jesus não desampara, acredita, a sua bênção está perto. Jesus te ama e hoje, agora, está batendo em sua porta. Não é com seu pecado, é com você que Ele se importa. Jesus te ama e hoje está batendo em sua porta. Não é com seu pecado, é com você que Ele se importa. Você vai ver, vai dar tudo certo, pois Jesus está sempre por perto. Tempestade já vai embora e a bonança virá sem demora. Você vai ver, vai dar tudo certo, pois Jesus está sempre, sempre por perto. Não temas quando a prova aperta, com Jesus a vitória é certa. Obrigada por ter transformado a morte de sua esposa em vida. Amém. Essa música é Vida vida. pura. É o oposto da morte. Do outro lado da morte está a vida. Exatamente. Para a gente é essa força que às vezes disse que nós encontramos em Deus para transformar a dor em canção, né? Às vezes você não tem um pincel, não tem uma tinta, né? Mas tem lágrimas, né? Tem dedo, faz com o dedo mesmo. Sai uma arte maravilhosa, né? E a gente fica feliz por poder encontrar outras pessoas com as dores como a nossa, né? Pessoas que vão partilhar das mesmas dores. E aí a gente... Desculpa te dar um pequeno, né? Mas vocês estão vendo, nós estamos falando de vida acima de tudo, de esperança, de além, de transcendência. Isso é que está por trás da dor e da perda. Te espero daqui a pouquinho, ok?
Estamos de volta com Psicologia e Arte, hoje falando de perdas, mas acima de tudo de vida, tudo que está por trás da perda e da morte. Alguns estudiosos, por exemplo, Elizabeth Kubler-Ross, que fez todo um estudo sobre a morte, ela cita nos seus livros alguns passos que a gente vive perante a perda, perante o luto. Por exemplo, um dos passos é negação e isolamento, né? Não pode ser verdade, isso não pode ter acontecido comigo, não pode ter sido a minha esposa. Um outro estágio é da depressão, onde você vai chorar, onde você vai achar que nada tem muito sentido. E por fim, a aceitação. E essa aceitação, ela pode ser surpreendente, ir além e transcender a própria dor. Rodrigo, quando a gente conversa com você, quando a gente te olha, quando a gente te escuta, parece que você passou por um furacão, como um furacão por todas essas fases, mas com certeza teve todas essas fases na sua experiência. Conta um pouco pra gente. Teve essa fase do início, né, de você continuar a sua vida, o recomeçar, né? Porque você está naquela estrutura que você estava se acostumando, né? Casado, sua casa, a esposa, você, sua filha. Quando você vai para casa, quando o médico disse vai para casa, porque a gente não sabe o motivo da morte da sua esposa, então isso era 7 da noite. O corpo dela foi liberado no outro dia, a 1h da tarde. Então, foi por isso que eu comecei a cantar Nunca Houve Noite que Pudesse Impedir o Nascer do Sol, a Esperança. Aquela noite foi uma noite de desespero, né? Não é que você é desesperado. A noite, o momento, né, é de desespero. E tem pessoas que não aceitam viver isso. Porque como que você se vive sem esperança? Como que você pode viver sem um olhar para... E na verdade existe esse dia, essa noite, esse momento. Não é que você não tem esperança. Não é que você não crê, é que o momento é de desespero. E é preciso viver. E é preciso viver essa noite, porque senão não chega o outro dia, você tem que passar por isso. E as pessoas, quando elas não aceitam, não é nem o fato em si, elas não querem passar por aquele vale escuro, aquele momento que o próprio Cristo passou também. Então, tem esse momento do desespero, de você, né, reorganizar o seu pensamento, o seu coração, o seu sentimento, se mistura tudo, porque aí se mistura dor com fé, com aquilo que você tem de sonho, com aquela proposta que você falou, Deus, por que comigo? Se mistura tudo isso, mas eu sempre digo uma coisa, um dia eu fui a um velório de um rapaz que perdeu a esposa com câncer de 24 anos, eu disse para ele, não é preciso você censurar seus medos, suas angústias, não censura isso, porque o importante é o que vai ficar, não o que você está sentindo. E o que fica é o que você acredita, é o que você é como essência. Porque essas coisas vão passar, não é? A dor que você sente, a revolta, a ira, a raiva, tudo isso vai passar. O importante não é o que você sente, é o que você acredita. Enquanto a gente lida com isso, porque é mexer em um assunto que fica muitas vezes escondido dentro da gente. A gente canta um pouco, a gente pede misericórdia, a gente canta a esperança cega, porque nesse dia é o dia que a gente sabe exatamente. Essa noite, é quando a gente entende o que é uma esperança cega. E você sabe, Ziza, eu muitas vezes rezei com essa música e cantei ela, porque a morte que a gente passa faz a gente se sentir pobre, pequeno. Né? A morte faz a gente se sentir no chão, literalmente. Sim. E essa pobreza, a gente tem que acreditar que Deus ama ela. E Deus pode pegar essa pobreza e pela sua misericórdia fazer vida, né? Vamos cantar. Vamos lá. Me dá a honra de cantar juntos. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que
em sua misericórdia, o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança Cega que tenho em sua misericórdia. Em sua misericórdia. Nós vamos agora para mais um VT, continuando essa nossa história. Voltar para casa sem o Gabriel, para mim, foi uma parte das mais difíceis. Foi decidido, enquanto a gente estava no hospital, eu não sei, não vou nem dizer se eu decidi, mas foi decidido que tudo que era dele fosse tirado de dentro do apartamento antes da nossa chegada. Então, quando eu entrei em casa, abri a porta e me deparei com o apartamento vazio das coisas dele, que eu olhei para o quarto, que da porta da entrada eu via o berço e eu não vi mais. Aquele momento para mim, assim, eu desabei, porque aí veio à tona que ele não estava mais. Lidar com aquilo, com o sentimento da perda, aquela primeira noite eu tinha vontade de sair correndo e buscar ele em algum lugar. E não dava, não existia essa possibilidade. Então, foram momentos de angústia, de solidão. Eu penso que o dia da morte pode ser o pior, mas o depois da morte, depois que o corpo é enterrado, pode ser ainda mais doído. E como vocês viram, ela não pôde desmontar o quartinho, separar as roupinhas, guardar os brinquedos ou chupeta preferida. Como foi contigo esse depois, Rodrigo? Como você viveu isso? Eu encontrei sentido na missão, né, de continuar. Então, Esqueci de perguntar. a missão Louvor e Glória, né, que a princípio era uma banda, né, que Sim. nasceu em 95 e depois nós éramos um grupo de jovens e a Érica e eu éramos os únicos casados nessa época, né? Uhum. E aí depois disso tudo acabou virando uma missão, um grupo missionário, né, que até hoje Tem uma proporção gigantesca. exatamente, Está no mundo todo. então, e aí Deus foi me dando a graça de continuar, né? Porque o entendimento que Deus foi me dando naquela hora é que ter Jesus no barco não significa que não vai ter tempestade, significa que o barco não vai afundar. Mas você viveu esse pós-morte, separando as roupas. Sim, teve que separar as foi roupas, teve difícil que tudo entregar, isso. assim, você tem que lidar o tempo todo, né, com tocar aquilo, porque aquilo vai mexendo com você o tempo todo. Ainda tem o cheiro da Sim. pessoa, né? É o cheiro da E pessoa continuar ali. na missão, Exato. continuar cantando, provocando esperança nos outros enquanto você estava Exatamente, você sangrando por tá dentro. no pó, né? É uma esperança cega, você não consegue ver muitas coisas. Então você acredita que vai dar tudo certo, porque você tem Jesus no seu coração e a fé, essa força. E tem um episódio que aconteceu comigo, com a Vitória, que me ajuda muito, né, a entender isso, que foi quando ela estava já no prezinho, com 4 anos de idade. E eu não tinha imaginado, para mim já tinha superado tudo, ela está com 4 anos, tá, né? Já sabe que a mãe está no céu, já fala para as pessoas, mas eu não tinha me ligado que na escola ia ter o primeiro Dia das Mães, né? A festinha do Dia das Mães. E ela estudava numa creche que chamava Bem Me Quer e veio o convite, né?
para os pais que as mães iam dançar naquela festinha do Dia das Mães daquele ano. E eu não sabia o que falar para a Vitória. Não sabia o que dizer, porque eu pensei, puxa, vai mexer de novo, né? E eu não tinha me preparado para isso. E aí eu disse para ela, falei assim, minha filha, vai ter a festinha do Dia das Mães e tal, e tudo isso, e você não tem mãe para dançar. E ela olhou para mim e disse, mas eu tenho pai. Então, eu só estou falando isso porque recomeçar com aquilo que você tem. Sim. Porque as pessoas querem tocar aquilo que elas não podem, querem dar valor para aquilo que já não vem. Então isso é importante. E naquele dia que eu dancei, Você foi, Rodrigo? dancei no meio das mães. Coisa mais E eu falei com a diretora, né? E ela disse, vai ser lindo e tudo. Eu falei, claro, para mim era o maior mico da história. Mas eu dancei. Todo mundo sabia que a mamãe da coisa Vitória linda. já tinha morrido. E quando acabou a dança, que foi o mais bonito, porque eu tinha muito medo de que um dia a Vitória me cobrasse, né? Papai, por que eu não tenho minha mãe? E falasse da fé, ou sentisse raiva de Deus, e eu não ia saber o que dizer. E aí, nesse dia, na hora que acabou a dança ali das mães, as crianças entraram na quadra, e eu fiquei com medo do que ela ia dizer. E eu abracei ela e falei, você gostou, filhinha? E eu pensei que ela ia dizer, pai, só eu não tinha mãe para dançar para mim. E ela disse o contrário, sorrindo, né? Falou, papai, só eu tinha o pai para dançar para mim. Ai, meu Deus. Então, isso fez com que Meu você comece a dizer, esse é o caminho. Recomeçar assim, né? Olhando ao redor, porque a morte não te tira tudo, é mentira isso. E a criança, ela lida com a morte de uma forma que dá um olê de como a gente lida. Verdade, E as crianças devem ir para os velórios, sim. Né? Antigamente se via as crianças correndo, às vezes dava medo Pois de ela é. derrubar o caixão, mas é isso, ela lida muito melhor com a É. morte do que os adultos. Rodrigo, você quebrou nossas pernas. Mas eu estou dizendo isso porque as pessoas podem estar nos assistindo e é difícil recomeçar. Sim. É difícil você juntar as Recomeçar peças com o que a gente tem. com o que tem Isso. e acreditar que a sua Perfeito. essência permanece, né? E eu acredito muito que a morte faz com que a gente veja a vida e o olhar e lembrar que a ressurreição não é um evento, um acontecimento. Se a pessoa voltasse, a ressurreição é uma pessoa. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu digo isso porque aquela mulher da parábola que busca a moeda perdida, aquela mulher, ela varre a casa, ela acende uma lâmpada e busca diligentemente até encontrar a moeda perdida. A gente tem que fazer esse trabalho com a gente. Sim. De não ficar buscando fora, buscando coisas que não vai vir, que eu não posso tocar, o inacessível, fazer contato com mortos. A vida está aí para ser vivida. Rodrigo, vamos cantar. Vamos. Meu diretor disse que a gente pode fazer o que a gente quiser. Sempre que eu te escuto, é como se Deus me ressuscitasse. Eu sei que nosso programa é de psicologia e arte, e aqui acho que ultrapassou muito mais do que a gente traz. O roteiro caiu abaixo e vale muito a pena falar do milagre que a gente faz, do milagre que a gente experimenta. Eu quero dizer para todos os que estão em casa que a esposa do Rodrigo, que a Vitória e sua outra filha linda e o filhote que não pôde vir hoje estão aqui também com a gente. Eu quero que o Rodrigo conte para a gente um pouquinho, depois de cantar mais uma vez, a Vitória, o que veio depois, o que Legal. foi a profecia desse nome, né? Legal. Vamos cantar. Vamos lá? O que você quer cantar, Rodrigo? Vamos cantar junto? Pode ser. O que você quer O cantar? que você quiser. Pode ser só um milagre? Pode, Então vamos deve. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída,
aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou a minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia ser impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Rodrigo. Isso lava nossa alma, eu tô lavada em lágrimas, gente. Mas essa é a maior graça que a gente tem de dizer: eu estou aqui, né? Estou vivo, eu estou aqui, minha filha está aqui, as pessoas. E você dá vida a tudo isso é o grande desafio, né? Da vida, porque parece que a morte faz tudo morrer, né? Exatamente. Faz tudo morrer, né? Você tem a graça Deus te deu a graça, Rodrigo, de transformar tudo isso em vida. É uma graça mesmo. Amém. Maravilhoso. Amém. Vocês achavam que estaríamos falando de morte? Vocês viram só? Enganamos vocês, é vida. Mesmo. Essa morte dá o sentido. Dá. Te espero daqui a pouquinho. Estamos de volta aqui, emocionada. Não consigo parar de chorar, gente. Nem intervalo, não há nada que me faça. Então, vamos assim mesmo. Alma minha gentil, que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, viva eu cá na terra, sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus, tão puro, viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus, que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Camões fala da morte com tanta beleza. E a gente vai ver agora um VT, o final do nosso VT, de uma história linda, e que você vai ver o que é ser movido pela esperança. Presta atenção. A gente tem uma vida que pode ser feliz pela frente, e hoje nós somos provas disso, que aconteceu tudo isso e a gente está tão feliz quanto aquela época. Eu tenho certeza absoluta que o meu filho foi levado pelas mãos de Nossa Senhora, então é uma confiança muito grande que eu tenho até hoje. Ele está melhor do que nas nossas mãos. E depois de 4 anos a gente recebeu um belo presente. Veio o nosso terceiro filho, que seria o Tiago, né? Ele veio do modo adotivo, é filho do coração.
e foi também uma alegria. Não substitui absolutamente ele é outra pessoa, mas é claro que não preencheu o lugar do outro, mas preencheu um lugar na casa, que foi uma coisa maravilhosa nas nossas vidas, né? O que eu poderia dizer, quem passou por uma situação como a gente passou, primeira coisa, o casal se unir. Segunda coisa, procurar a Deus. Não tem outra solução. E essa é a família. Essa é a família que Deus escolheu. Nós podemos dizer que não fomos nós que escolhemos. Eu e Fernando não nos escolhemos. Eu tenho a plena certeza assim, que foi Deus quem nos escolheu para estarmos juntos. Porque diante de todas as situações, e mesmo no início da vida, é só por Ele para a gente continuar junto. E com tudo isso a gente vê muitos casais que perdem os filhos e logo depois se separam. Mas Deus foi nos unindo cada vez mais e nos dando o amor e a nossa força. E a história teve muitos esses problemas, esses percalços, essas tristezas, mas a história de Deus é perfeita. A gente está muito feliz e não podia ser diferente, está ótimo. A vida escreve, certo, por algumas linhas meio tortas às vezes, e a gente não entende direito o final quando a gente vê aquelas linhas todas rebuscadas. A gente não imaginava que o filhinho deles, adotivo agora, faria essa diferença na vida deles. Então, o que tem do outro lado, da dor, e agora nos fale como foi, então, essa virada. E que virada! E que virada! E que virada! Eu agradeço muito a Deus e acredito que recomeçar tem esse sabor tão maravilhoso de você não conseguir mensurar, medir o que vai vir pela frente, né? Mas você tem que ir além. Você só vai conseguir saber se você continuar, não é? Então, para mim, a palavra-chave é prosseguir, é decididamente, ir em direção ao que resta pela frente. E aí, 8 anos depois, eu fiquei viúvo 8 anos, com a Vitorinha, cuidando, indo nos shows, encontrando muitas vezes as Isa. Então, Deus foi me dando essa graça. A Vitória ia comigo onde eu ia, né? E eu tentava conciliar o pai com o missionário. E graças a Deus, numa dessas viagens, eu conheci a Adriana. A Adriana morava nos Estados Unidos, né? Eu Nessa conheci época. a Adriana antes Pois disso. Não sou eu, Adriana, tá? É a outra Adriana. Pois é. E a Adriana estava lá. E a gente começou a namorar, não é? Namoramos 2 anos. E em 2007, nós nos casamos. Agora, em julho, vamos fazer 7 anos de casado. E aí nasceu a Sofia, que está com 3 anos, completa 4, e o Miguelzinho, que ficou em casa lá, tem 1 ano de idade. Mas nós perdemos 4 bebês. Nossa. Antes da gente conseguir os 2, perdemos 4 bebês. Foram perdas bem difíceis para a gente. Mas, por isso que eu digo, quando você continua, o que você tem a receber, né, é muito maior. Eu temo que as pessoas, às vezes, param muito, né? Elas ficam presas ao que aconteceu e esquece que existe, né, essa dinâmica do receber. Então Jesus disse para os leprosos, vai para o templo, eles iam andando e iam curados, né? Essa dinâmica, isso é uma força também que Deus dá para psicologicamente a gente poder reagir diante da dor. Então eu sempre digo para as pessoas, prossegue. Hoje eu sou um pai feliz, babão, um esposo muito realizado, né? Porque Deus me deu a graça de entender que eu podia amar de novo. Amar de novo não, a Adriana me ensinou a amar sempre. Porque as pessoas às vezes, elas param de amar e acham que não podem amar mais. Elas acham que perderam o direito. E na verdade a gente não ama de novo, a gente ama sempre. Eu preciso falar de como o milagre é completo. Ontem, quando fui pegá-los no aeroporto, eu não conhecia ainda a Adriana. E é impressionante como a Adriana e a Vitória são iguais. Elas são muito parecidas, né? E não só fisicamente, viu? Tem hora que eu falo assim, ó, tô achando que você nasceu nessa barriga aí. Porque elas são muito semelhantes de temperamento, comportamento, se dão muito bem. A Vitória chama ela de mãe. Que lindo. E quando a gente se casou, eu falei pra Vitória, a gente namorava, eu dizia pra Vitória, você fica à vontade, né? Porque a Vitória nunca chamou ninguém de mãe, nem avó, nem ninguém. E aí, pra Vitória foi um presente também, ter a mãezinha dela, né?
conta pra gente rápido, eu sei que a gente está quase no finzinho do programa, mas conta pra gente da Missão Louvor e Glória, onde é que você está, no mundo todo aí, onde é que você está espalhado em irmãos no mundo Pois todo, é. porque tudo isso se transformou numa obra imensa, imensa. Deus foi dando a graça de outras pessoas se juntarem a gente para Sim. anunciar essa vida, né? Eu já fui para os Estados Unidos em missão, pois convite da sua missão. muito obrigado por sinal, Estivemos tanto bem que juntas, você né? fez lá, Adriana, Foi, também. sim, muito lindo. Nós temos a nossa sede em Marília, interior de São Paulo. É lá que está a sede da Missão Louvor e Glória, Uhum. mas nós temos alguns núcleos em alguns estados aqui do Brasil, né, em Minas Gerais, em São Paulo, em algumas cidades, mas no Japão temos um núcleo lá, missionário, com as comunidades brasileiras, nos Estados Unidos também, com comunidades brasileiras, e lá em Angola temos um núcleo lá com os África, isso. angolanos, com os Sim. africanos. Inclusive, há alguns africanos morando com a gente no Brasil, nesse intercâmbio missionário, Olha, né? gente, que Enquanto coisa tem uns que linda. vão lá, outros vêm para cá. Ótimo. E a missão ótimo. segue. Rodrigo, não tem nem o que dizer. Eu não sei nem se tem palavra Obrigado. para poder agradecer a tua Eu que presença. agradeço. A força da vida em você é algo notável, é o Deus Amém. vivo mesmo. Muito obrigada. A gente só sai abençoado, né, Adriana? Só. Muito obrigada mesmo. Lógico que você tem que cantar mais uma, porque senão a gente não sossega. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço vocês, agradeço pelo convite. Foi muito bom passar esse tempo com vocês. E cada momento que eu vivo assim, contando a minha história, para mim é um recomeço, é uma partezinha. Sempre é bom, né? As pessoas às vezes acham que é ruim, mas a gente chora pela alegria de estar recompondo a vida. Porque, como dissemos no programa, a morte ela pode ser uma sábia conselheira para nos ensinar a viver. É verdade. Para mim foi. Muito obrigada. A gente quebrou todos os roteiros, mas eu adorei. Muito obrigada, diretora, nossa produtora, pela sensibilidade à verdade, ao que é belo mesmo na vida. Nosso Deus é lindo, pode ser? Pode ser. Vamos lá. Fã, né? O nosso Deus é lindo. É maravilhoso. Igual ele não tem, eu não sou ninguém. Meu Deus é sem igual. Sem igual. O nosso Deus é lindo. Nosso Deus é lindo. É forte, poderoso. A ele toda honra, louvor e glória para sempre. Amém. O nosso Deus é lindo. É maravilhoso. Igual ele não tem, sem ele eu sou ninguém. Meu Deus é sem igual. É assim. O nosso Deus é lindo. Nosso Deus é lindo. É forte, poderoso. A ele toda honra, louvor e glória para sempre. Amém. Foi ele quem tirou do Egito o povo de Israel, fechou a boca dos leões, livrando Daniel. E hoje ele está aqui e vai te libertar. Só ele pôde dar um filho a Sara e Abraão, fazer uma simples jumenta, falar com Balaão. E pode o impossível em sua vida fazer acontecer. O nosso Deus é lindo. Nosso Deus é lindo. É maravilhoso. Igual ele não tem, sem ele eu sou ninguém. Meu Deus é sem igual. O nosso Deus é lindo, é forte, poderoso. É forte. A ele toda honra, louvor e glória para sempre. Amém. Foi ele que escolheu Maria, esposa de José, para ser a mãe do Salvador. Jesus de Nazaré, seu filho que enviou ao mundo para te salvar. Foi ele que ao terceiro dia fez a pedra rolar, vencendo a morte, ele fez Jesus ressuscitar. Ele tem vitória pra você, pode acreditar. O nosso Deus é lindo, é maravilhoso. Igual ele não tem, sem ele eu sou ninguém. Meu Deus é sem igual. O nosso Deus é lindo, é forte e poderoso. A ele toda honra, louvor e glória para sempre. Amém. A ele toda honra, louvor e glória para sempre. Amém. A ele toda honra, louvor e glória para sempre. Amém.